Esse é basicamente o último vídeo de matéria, de conteúdo. Depois vem o sexto vídeo, que são os comentários finais. Vídeo 5, então. Vamos lá. Como é que a gente deve agir e reagir como cristãos nesse mundo que jaz no maligno, segundo o que a Bíblia diz? O sistema mundial está na mão do maligno. É ele que domina o sistema mundial. Recomendações do apóstolo Paulo. Antes de tudo, já coloquei isso lá no início, no vídeo 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, ação de graças e intercessões. Por quem? Por todos os homens, pelos governantes e por todos os que exercem autoridades. Para quê que a gente tem que orar por esses homens? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. 1 Timóteo 2, de 1 a 12. Isso se os governantes e as autoridades forem do bem. Aí acontece isso aí. A gente vai ter uma vida tranquila e pacífica. Nós vamos ver esse detalhe daqui a pouco. Então vamos lá. Continuando, Paulo está dizendo para Timóteo, um pastor novinho que precisava de orientação, e é o que ele estava fazendo. E essa orientação serve para nós há 2000 anos aproximadamente. De lá para cá, quem lê Bíblia, quem estuda a Bíblia, quem aprende com Deus na Bíblia, tem uma orientação muito segura. Então a gente, olha lá, orar, suplicar, né? Ação de graças, intercessões, por todas as pessoas, pelos governantes e pelas autoridades, né? Isso é bom e agradável. Por que eu tenho que fazer isso? Porque é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos os homens podem ser salvos? Sim. Vamos pegar o exemplo do Lula, que muita gente acha que ele vai para o inferno. Ele pode ir para o céu? Pode, né? Se ele conhecer a verdade, que é Jesus Cristo, e mudar, ele vai para o céu. Mas se não mudar, né? Ele parece que ele não vai para o céu se não mudar. Vamos lá, 1 Timóteo 2, de 3 a 4. Deus quer que todos se salvem. Todos são criaturas dele, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Gênesis 1, 26, né? Já fizemos tudo, façamos agora o homem, é a última criação nossa. Façamos o homem agora a nossa imagem e semelhança. Ô glória! Então, eles fizeram, todos são criaturas, criados por eles, mas nem todos são filhos de Deus. A Bíblia tem 7 explicações mostrando quem é filho de Deus. É através de Jesus. A gente aceita Jesus, deixamos de ser criaturas de Deus para sermos filhos e filhas de Deus. Amém? Vamos lá. Os governantes não devem ser temidos. E por que a gente está temendo tanto os governantes hoje no Brasil? A não ser pelos que praticam o mal. Se os governantes praticam o mal, a gente deve temer eles. Se eles fossem do bem, nós não teríamos temor nenhum. Nós não podemos nem abrir a boca, a gente é preso. A gente não tem mais liberdade. Por quê? Porque os governantes estão praticando o mal, então eles estão sendo temidos. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. No momento, quem pratica o mal está sendo enaltecido no nosso país. Quem pratica o bem está sendo perseguido e alguns até presos. Infelizmente, essa é a verdade. E a verdade tem que ser dita, sem medo. Eu não falei nome de ninguém. Ninguém pode me acusar. Romanos 13, versículo 3. Pois a autoridade, versículo seguinte, Romanos 13, versículo 4, apóstolo Paulo, que foi ao terceiro céu, está lá em 2 Coríntios 12,
Ele fala, um homem foi ao terceiro céu, está falando dele. Ele, o único homem que foi ao terceiro céu, onde Deus está, e voltou. O único, né? Outros foram e não voltaram. Elias foi e não voltou. Enoque foi e não voltou. Ninguém achou o corpo dele. Mas vamos lá. Por que então, né, é necessário que se... Aliás, os governantes pratiquem o bem e ela o enaltecerá. Não é isso que nós vimos? Pois a autoridade é serva de Deus. A autoridade do bem está ali para servir a Deus, para o seu bem. Viu, meu irmão, minha irmã? É para o nosso bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo dela, pois ela não porta a espada sem motivo. Ela não porta a força sem motivo. O poder de polícia sem motivo. Ela é serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Coisa está um pouquinho invertida, né? Hoje nós estamos vendo que são agentes da injustiça para punir quem pratica o bem. Nós estamos vendo esse absurdo no nosso país. Romanos 13, versículo 4. Em contrapartida ao que Deus quer que o homem faça. Eles estão fazendo o contrário. Muito bem. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades que praticam o bem. Aonde tem autoridade que pratica o bem? Tem. Se você procura, você acha. Estão bem visíveis, tá? Não vou falar nomes aqui. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência, gente. Por uma questão de consciência, de bom senso, de lógica, de obediência a Deus. A gente tem que ser submisso às autoridades, como Deus quer que seja, que sejamos. Romanos 13, 5. Romanos 13, 6. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Como é que a cidade vai crescer? Como é que vai ter mais luz? Como é que vai ter mais bombeiro? Tem que ter dinheiro, tem que ter imposto. O que não pode ter é imposto em demasia. São taxas enormes que a gente fica sem o salário do mês para comprar comida. Isso aqui não pode. Romanos 13, 6. Recomendações do apóstolo Pedro, né? Por causa do Senhor Deus, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, autoridade suprema, ou seja aos governantes, como por ele enviados, pelo rei, né? Enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Né? 1 Pedro 2, de 13, versículos 13 a 14. Então está aí. A gente vamos temer as autoridades se elas praticarem o mal. Se elas praticarem o bem, a gente não tem que ter medo das autoridades, né? A gente vai ser até honrado por elas. Receber medalha de cidadão, né? Homenagem na Câmara Municipal, homenagem na Assembleia Legislativa, homenagem lá no Congresso Nacional, né? Quando a autoridade é do bem, ela reconhece as pessoas de valor na sociedade. Amém? Não percam o vídeo 6, ok? Glórias a Deus, vamos em frente, aleluia. O fruto do Espírito Santo, hein? Pratique sempre, se você quiser fazer o bem sempre. Amém? Glórias a Deus.